Davi experimentou o quê? Pois ele não tinha provado. E Davi disse a Saul: não posso ir com estas coisas. O que foi que Davi disse a Saul? Não posso ir com estas coisas. Diga mais forte. O que foi que Davi disse a Saul? Não posso ir com estas coisas. Pois não as provei. E Davi as tirou de si. Davi fez o quê? Davi fez o quê? E Davi tomou na sua mão seu cajado. O que foi que Davi tomou na sua mão? O que foi que Davi tomou na sua mão? E escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. O que foi que Davi pegou no ribeiro? 5 pedras lisas do ribeiro. E as colocou no alforje. Aonde Davi colocou? De pastor de quê? Que ele tinha. Ele tinha o quê? O que é que ele tinha? E uma bolsa. E a sua funda estava na sua mão. O que é que estava na mão de Davi? O que estava na mão de Davi? O que estava na mão de Davi? E ele se aproximou dos filisteus. E todos dizem: amém. Poder sentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, biblicamente falando, a gente vê um texto muito comum na nação de Israel. Nós ocidentais não temos o costume nem o hábito de participarmos ou vermos guerras como o povo da época via a todo tempo. Até porque todas as nações do Oriente Médio, eles sabiam que precisavam ter um exército forte e poderoso, porque todos os seus vizinhos, se não fossem seus aliados, queriam tomar as suas terras. Muito mais a nação de Israel. Por quê? Porque Israel é uma nação privilegiada geograficamente. Prova disso, que quando Deus convence a Abraão, no capítulo 12, ainda Abraão, e diz assim: sai do meio da sua parentela e vive uma promessa que ainda você não pode contemplar com seus olhos. Deus o convence dizendo: eu lhe darei uma terra que emana leite e mel. Para um homem da época, ouvir uma citação desta é a mesma coisa de Deus virar para nós homens e dizer assim: eu vou te dar um Lamborghini para você dirigir. É a mesma coisa de Deus virar para uma mulher e dizer assim: eu vou te dar um guarda-roupa com roupas da Louis Vuitton. Não sei se tem roupa, né? Ou só bolsa? Só bolsa? Pronto, vou dar um guarda-roupa de bolsas da Louis Vuitton. Se tinha uma coisa que alegrava o coração de qualquer homem da época, era uma promessa que Deus daria uma terra que emana leite e mel. E o que quer dizer a palavra emana leite e mel? Na verdade, Deus estava dizendo a Abraão que tudo que ele plantasse naquela terra, ela iria fecundar e ser fértil. O processo natural da fotossíntese, que a gente aprendeu lá na 6ª série com a professora de ciência, ia acontecer de uma forma simples, rápida e objetiva. Independente da semente que Abraão lançasse à terra, ela ia crescer, seja hortaliça, seja figueira, seja videira, seja o que fosse, Abraão ia com a terra próspera, abençoada. É como se alguém ligasse para você e dissesse: eu tenho um emprego para você na maior empresa do Brasil, na Petrobras.
Petrobras, com um salário de 30 mil reais, para você trabalhar até meio-dia e ir para casa. É um sonho para qualquer um. E Deus convence Abraão quando diz assim: sai do meio da sua parentela. E eu, como assim? O Senhor quer que eu saia para aqui? Te darei uma terra que manda leite e mel. Abraão larga tudo para trás: pai, mãe, família, e começa a andar peregrino por um deserto através de uma promessa. É por isso que a Bíblia diz que o homem que teve mais fé na terra foi quem? Abraão. Como diz a própria Bíblia, o justo viverá pela e não por vista. Quando Deus chama Abraão, Ele está desafiando a ele a acreditar, a confiar e esperar. Se concretizando o que diz Salmo 37, verso 5: confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Abraão faz uma entrega. Só que a promessa que Deus faz a Abraão é uma promessa invejável por todas as pessoas daquela época. Porque se tinha uma coisa que os homens desejassem, era um lugar que eles plantassem e pudessem desfrutar da sua plantação. A terra de Israel, geograficamente, era o melhor local para existir. Primeiro, Israel estava próximo ao rio muito conhecido chamado Jordão. Israel estava em uma terra que passava dois rios chamados Tigre e Eufrates, uma região próspera. É por isso que quando nós abrimos o Êxodo e nós vemos Deus lançando as 10 pragas sobre a nação do Egito, a Bíblia diz que Deus transforma a água do rio principal do Egito, chamado Nilo, em sangue. Sabe por quê? Porque todo egípcio acreditava, pelo fato do Nilo ser um rio corrente e por sua região ser úmida, tudo que os egípcios plantavam, colhiam e eram frutos bons e maravilhosos. Então os egípcios começaram a olhar para o Nilo e dizer: o Nilo é um Deus. E as 10 pragas simbolizavam, na verdade, cada praga simbolizava uma ação de Deus contra uma mitologia egípcia. É por isso que Deus transforma o Nilo em rio de sangue, para mostrar para o egípcio que quem trazia a prosperidade era o Senhor. E Deus diz a Abraão: sai do meio da tua parentela, que te darei uma terra que emana leite e mel. E nós vemos a história que o povo anda no deserto, Josué herda dessa terra, toma posse dela, as 12 tribos se espalham, o povo começa a habitar. Só que para o povo habitar, eles primeiro têm que vencer os moradores, amorreus, jebuseus, ferezeus. Todos aqueles que estavam naquela terra são expulsos, porque Israel estava debaixo de uma promessa. Então as guerras de Israel começam a partir do ponto que eles atravessam lá. E a história diz que os amalequitas e os amonitas se levantam no deserto. A história diz que para entrar na terra, eles precisavam vencer os seus moradores, amorreus, ferezeus, jebuseus. É nesse texto que Deus chama a Moisés e diz assim: envia 12 homens para espiar a terra. Só que quando 12 chegam e olham a terra durante 40 dias, a Bíblia diz que 10 tiveram uma visão e 2 tiveram outra visão. Porque muitas vezes não é o tamanho da batalha que é o problema para Deus. O problema para Deus é a forma que Seminal enxerga a batalha que ele está enfrentando. Quando os 12 vão, 10 olhou e disse assim: lá tem gigantes, eles são fortes e poderosos, nós não temos capacidades e condição de vencê-los, é melhor desistirmos. E era-nos melhor, Moisés, regressarmos para o Egito, para lá morrermos. Só que o texto diz que 2 homens, Josué e Caleb, que viram a mesma coisa que os 10, vieram com uma visão totalmente invertida daquilo que eles viram. Eles viram gigante? Sim. Eles viram que era forte? Sim. Só que Josué e Caleb traz outra notícia: eles até são fortes, eles até são poderosos, mas maior é o que está conosco do que o que está conosco. É por isso que a nossa batalha não é o problema. O problema é quando o tamanho que nós enxergamos é. E a Bíblia diz que toda nação é rejeitada, impedida de entrar na terra, mas só 2, Josué e Caleb, e todos de 20 anos para baixo, porque a gente se apega tanto em Josué e Caleb,
que esquece que o texto de Números 34 vai dizer que não foi só Josué e Caleb, foi todos aqueles que tinham 20 anos para baixo, inclusive Josué e Caleb entraram na terra que Deus havia prometido. Porque a Bíblia diz que o Senhor é o Senhor de dois exércitos. E Deus, quando Ele promete, Ele não está preocupado com o tamanho da adversidade que o crente vai passar. Deus, quando Ele promete, Ele não é como o homem, como diz Números 23, 19, o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, quando Ele faz uma promessa, e essa promessa é difícil, é por isso que Deus faz. Porque Deus, Ele não gosta de coisa simples. Deus não gosta de coisa fácil, sabe por quê? Porque coisa fácil o crente resolve, coisa simples o crente resolve, coisa simples o vereador resolve, o governador resolve, o deputado resolve, mas quando é impossível, só tem a capacidade de fazer e de resolver. Quem é o nome dele? Jesus. Quando é fácil de resolver, nós resolvemos, nós vamos atribuir a solução à nossa capacidade, quem sabe o nosso conhecimento. Eu conheço um vereador, eu conheço um deputado, eu conheço alguém que é rico, eu conheço alguém que tem autonomia dentro dos órgãos públicos. Aí nós escolhemos essa pessoa para resolver, mas quando é impossível e a solução chega, o que nós fazemos? Viemos para o culto e contamos a bênção, chamamos a igreja e fazemos o culto de ação de graça, porque reconhecemos que não foi o nosso poder e nossa capacidade, mas foi o Deus que está do nosso lado na batalha. Porque é muito bom a gente ver alguém contando testemunho de bênção e vitória, mas Deus quer que a igreja do Senhor tenha experiência para contar milagre que Jesus fez, cura que Jesus fez, operação de milagre que Jesus fez, o impossível que Jesus fez. Deus quer que essa igreja tenha testemunho para contar. Só que para isso acontecer, nós temos que entender e atribuir a Ele o poder, porque em Hebreus capítulo 11 diz que todo aquele que se aproxima de Deus é preciso crer que Ele existe, que tem poder. O que quer dizer a palavra fé? Fé é confiar, é você chegar assim, entregar e dizer: eu não posso, mas o Senhor pode. Vou virar as costas, vou descansar no Senhor, descansar no Senhor, e eu sei que o Senhor vai resolver. Aí eu me lembro de um certo pastor de Salvador que ligou para nós, você consegue conhecer a irmã Maria Guiar? A irmã Maria Guiar tinha um trabalho na Liberdade, um culto de libertação toda terça-feira de manhã, e Jesus fazia milagre lá. Se o camarada entrasse armado, Jesus revelava a arma do peão lá dentro da igreja. E um certo pastor entregou uma causa e disse assim: irmã Maria, eu quero que a senhora ore. Passou-se um tempo, né? A irmã Maria liga para o pastor e diz assim: pastor, e aí, pastor, Deus já entrou de solução, já está resolvido? Ele disse: não sei, porque eu entreguei na mão dele, quem vai dar solução a ele, quem vai operar ele, quem vai agir ele, porque eu não tenho a capacidade de fazer. Quando nós entregamos a mão do Senhor, nós estamos dizendo: eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Eu não estou nem me preocupar. Vamos usar aquela frase que o crente tem gostado hoje de usar: eu vou descansar e esperar no Senhor. Mas quando você deixa a ansiedade tomar conta, a falta de sono, a insônia tomar conta, não tem como Deus resolver, porque você não está entregando com fé. E quando o crente não entrega com fé, Deus não vai resolver, porque o crente está entregando, mas está dizendo assim: eu estou te entregando, mas não sei se o Senhor pode resolver não. Eu estou te entregando, mas não sei se o Senhor pode agir não. Eu estou te entregando, mas não estou meio em dúvida, estou meio aqui, meio para lá, não sei, estou em cima do muro. Mas quando o crente confia no Senhor, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todos sempre. Mas a palavra diz que tem que confiar. Se não confia, Jesus não resolve. Se não confia, Jesus não tem como agir. Não é aquela confiança meia boca, não. É uma confiança plena. Daqui é o Senhor. É o Senhor que tem resolvido a causa. E a Bíblia diz que o povo começa a ter dificuldade, porque quando eles tomam posse, eles dizem: e vocês? Toma posse. Imagine Deus chegar para você e dizer: aqui é seu. E eu vou dizer um negócio para vocês: o que é seu, ninguém toma. O que Deus te entregou, não precisa você ter sono, não precisa você bater mão, não precisa você brigar, só descansa e espera. Passará os céus e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Tem crente que recebe a promessa e ele fica desesperado, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração: o que é teu, o diabo não toma, o homem não toma, o homem não impede, o diabo não impede, porque foi Deus que te
ele já planejou, ele já arquitetou, ele já criou o caminho, ele já criou a condição, e de forma natural é igual a porta do banco. Quando a promessa está do outro lado, quando você chegar na porta do banco, ela diz: ele chegou, abre porque ele vai passar. Ela abre só de sentir a sua presença. Tem sensor de presença, a bênção, porque o Cristo, quando está debaixo da promessa, ele não tem que se esquentar como nós dizemos. Ele vai passando, a porta vai abrindo, ele vai passando, a porta vai abrindo, ele vai passando, a porta vai abrindo, ele vai passando, a porta vai abrindo. Lá vem ele, abre a porta, 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 porque ele está debaixo de uma promessa. Mas Israel precisava estar confiando na promessa, tomar posse. Mas quando a Israel toma posse, nós temos que entender que o diabo não vai ficar contente. Mesmo depois de você tomar posse, o diabo vai tentar tirar. Porque o diabo é invejoso. Ele olha e diz assim: eu não posso mais ter nada dado por Deus, mas eu vou tentar tirar aquilo que o crente recebeu. Teve salvação, eu vou tentar arrancar. Tem dons, eu vou tentar arrancar. Tem chamado, eu vou tentar tirar. Porque o diabo não quer ver você nem com Deus e nem tomando posse das promessas. Porque tem inveja de mim e de você. Porque nós estamos debaixo de uma promessa de Deus. E ele vai fazer de tudo para você desistir das promessas que Deus lhe fez. E a Bíblia diz que o povo toma posse. Só que os inimigos se levantam. Porque tinha inveja na terra que o povo havia herdado. O povo plantava, colhia, o povo plantava, colhia. Só tinha uma forma deles crescer. É quando o povo esquecia que eles estavam na terra prometida de Canaã, algo dado por Deus. Está escrito em Deuteronômio 28. Assim, eu vou até te abençoar, diz o Senhor. Mas vocês têm que entender duas coisas: escolhe a bênção e a maldição. Se vocês desobedecerem, vocês serão oprimidos. De vez de cabeça, vocês serão dados. Mas se vocês obedecerem, vocês não pedirão emprestado, mas emprestarão. Vocês não serão cauda, mas vocês serão cabeça. Só que isto está condicionado à obediência. Se crente recebe a bênção, mas é desobediente, as coisas começam a apertar. Assim foi Israel, tomou posse, aí a Bíblia diz que desobedecia, Deus apertava. Aí nasce a história de Gideão, a história de Jefté, nasce a história das opressões. Por quê? Porque o povo toma posse, só que o povo esquece que Deus se entregou e começa a adorar outros deuses. E quem abençoa é Deus. Aí Deus abençoa e diz assim: foi minha capacidade, foi meu poder. Deus diz assim: eu vou arrancar para mostrar para você que quem te deu foi eu, quem abriu a porta foi eu, quem abençoou foi eu. Quando nós perdemos o sentido de quem abençoa a nossa vida é o Senhor, a gente vai perder aquilo que Deus deu. Deus, ele é abençoador. Primeiro você crê, depois você recebe, depois você lembra, agradecendo. Algo inteligente e grata dentro da igreja. Deus tem abençoado e ele é ingrato. Ele não tem coragem de agradecer. Existem inúmeras formas de você ser grato a Deus. Mas as pessoas, quando são abençoadas, são gratas. E aí eu tenho um texto, Deus está me trazendo para outra coisa, mas vamos chegar lá. As pessoas são abençoadas, Deus está dando ele a bênção todo dia. Ele apresentar desempregado, arruma emprego, aí começa a receber um salário. Só que está escrito aqui: ser fiel no pouco e no muito eu digo. Aí ele vai estar procurando. Eu tinha um emprego, o senhor me deu um salário mínimo. Um cartão de alimentação, por exemplo, de R$1.500. Uma cesta básica, um plano de saúde, qual é o melhor que tem hoje aí? Bradesco de saúde. Mas o ser humano é tão ingrato que ele só olha o defeito do emprego, mas ele não olha que ele orou e Deus abençoou. Às vezes ele pega um carro. Meu primeiro carro foi um Gol 1985 em Morrão. O pneu era mais careca do que a sua cabeça. A suspensão quebrou, passou 3 meses, não tinha R$100 para trocar. Eu era convidado para pregar. Eu não sei se o pastor tem pena de mim. Eu deixava botar gasolina, faltando 500 metros
Deus, aí você vai trocando de carro, Deus vai abençoando. Você compra uma casa, às vezes só tem um vão, mas Deus vai abrir a porta, você cria outro vão, você constrói um prédio, daqui a pouco você bota até piscina, daqui a pouco você faz até suíte com sua casa, porque você tem que ser fiel no pouco, porque no muito Deus vai te colocar. Mas tem gente que já quer sentar no pódio sem correr. Já quer estar em primeiro lugar sem fazer um sacrifício no esforço. Deus está abençoando, Ele está murmurando. O povo estava lá, o povo pecava, Deus despertava, o povo voltava. Mas a Bíblia diz que o povo estava de olho. E nesses olhares existia uma guerra entre os filisteus e a nação de Israel. Só que a história diz que os filisteus tinham um mendigo que tinha 6 côvados, segundo Flávio José, e um palmo. José diz assim: é 6 côvados e um palmo. Aí eu fui medir. Um côvado equivale a 44,4 centímetros. O homem tinha quase 3 metros de altura. É a altura de Golias. Ele começa a desafiar a nação de Israel. E quando ele começa a desafiar, o currículo de Golias era um currículo enorme, que qualquer um tinha medo. Vamos ser sinceros assim. Se de repente os Estados Unidos disser assim: eu vou bombardear o Brasil, o que a gente vai fazer? Vai fazer o quê? Morrer. Porque a gente sabe o poder bélico do Brasil e a gente sabe o poder bélico dos Estados Unidos. Eu sou o primeiro a ter minhas pernas. Aí a Bíblia diz que o currículo de Golias era como o currículo dos Estados Unidos. Fora as bombas atômicas que ele tem lá. 40 dias, Golias chegava na cidade de Socó, diz a Bíblia, e dizia assim: quem é o valente que vai se levantar? Saul olhava para o soldado e aí: tem ninguém não? 40 dias sendo desafiado. E a Bíblia diz que tinha um jovem que estava cuidando das ovelhas do seu pai. Quando estender da guerra, José disse que Jessé chegou na vida assim: é melhor tu ir lá ver o que está acontecendo, porque já tem 40 dias que Abinadab, Samar e Eliab saíram da guerra e voltaram para casa. E normalmente a guerra não durava mais de 7 dias, mas já tem 40, eu estou preocupado, seus irmãos. Vai levar aqui um pouquinho para eles, umas coxinhas, um pouquinho de refrigerante, vai levar para os meninos, porque meus filhos estão tudo com fome. E lá vai o menino Davi carregando, sem saber o que Deus havia planejado para a vida dele. Porque no capítulo 16, Davi já havia sido ungido rei. E quando Deus promete ungir capacita, Deus vai criando situações para que você tome posse da bênção. E às vezes essa situação, porque Davi é o quê? Pastor de... Irmão, ser pastor de ovelha na época era algo deprimente. Era uma pessoa que não tinha nada de bom. Eu vou explicar para vocês entenderem se ofendem ou não. Mas quem lembra, eu lembro que a minha família toda era pedreiro. Pedreiro, antes de 30 anos atrás, é pedreiro. É letrado, é analfabeto, não tem profissão. Não é assim? Meu pai é pedreiro, hoje é mestre de obra. Meu avô é pedreiro. No dia que eu inventei, ele vai juntar 8 anos. Um piso ele disse: tu vai estudar. Porque era vergonhoso para alguns ser pedreiro. Hoje pedreiro ganha mais do que engenheiro. Só que o que acontece? Davi estava pastoreando. E para uma família dele pastoral, você é desprezado, você não serve para nada, vai pastorear. A Bíblia diz que Deus unge a Davi rei no lugar de Saul. Só que Deus cria uma situação para que Davi se torne conhecido entre a nação de Israel. Qual é a situação? Muitas vezes a situação que Deus vai criar para abençoar o nosso chamado é uma situação que é controversa aquilo que imaginamos. Por quê? Imagine um jovem sem experiência, um jovem que não tinha experiência de guerra, que não sabia mexer com armamento, ousasse desafiar um homem forte e poderoso como Golias. E a mulher disse que lá vai Davi, na inocência, carregando a coxinha térmica, cheia de coxinha, estou conjecturando, cheia de pano, e dizendo assim: toma aqui o pão com mortandela que papai mandou trazer para você. De repente
Davi olha, dá um tal de um circunciso lá no monte, dizendo assim: quem se levantará para enfrentar? E diz o texto, diz a história, que Davi ficou curioso. E aí, que negócio é esse? Ele é curioso. Que negócio é esse que está acontecendo aqui? Davi perguntava, olhou e disse: olha aqui, vai embora, tu não pode estar aqui é uma guerra perigosa. Só que a Bíblia diz que Davi começa a indagar os outros soldados. E os outros soldados contam: esse homem está desafiando a nação de Israel, mas não tem muito exército que tenha capacidade de vencer. Davi disse: eu vou, procurou Saul. Porque o crente, quando está debaixo da promessa de por Deus, ele fica ousado. Não deixa com o crente que está cheio do Espírito Santo. Porque crente cheio do Espírito Santo, em vez de um trator passar por cima dele, é ele que passa por cima do trator. Porque ele está cheio da graça de Deus. Pode vir uma bomba atômica, mas ele é mais poderoso do que uma bomba atômica. Porque a confiança do Espírito Santo sobre a vida dele faz ele enfrentar o inimigo, faz ele enfrentar a tempestade, faz ele enfrentar o vendaval. Porque nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, sabemos que não podemos, mas Ele pode. Sabemos que não fazemos, mas Ele faz. Sabemos que não somos, mas Ele é. E todo o poder que nós atribuímos a Ele, Ele nos prepara e capacita para irmos para a batalha e sairmos vencedor para a glória do seu nome. Lá vai Davi. A Bíblia diz que Davi procura Saul. E olha para mim, vou ser sincero. Saul estava com tanto medo que qualquer um que aparecesse para ele era um. Imagina um menino franzinho, menor de idade, sem ter experiência para a guerra. Quando Davi apareceu, para Saul foi um alívio. Tome, vai logo, vai embora. Pegou as armaduras e vestiu a Davi. Fez o quê? Vestiu a Davi. Só que na guerra que eu e você tem para guerrear, Deus não quer que nós peguemos armaduras emprestadas. A armadura que Deus já te entregou para esta guerra é sua. A armadura que Deus entregou a Lucas não é a armadura que eu vou usar para vencer o inimigo. O problema do crente é que quando Deus coloca a batalha, ele quer vencer a guerra com as armas à orelha. Davi veste as armaduras de Saul. Só que quando Davi veste, Davi percebe: rapaz, esse negócio de pegar arma emprestada para ir para a batalha não dá certo. Vou provar. Capítulo 6 de 2 Reis. Lá vai o jovem cortar lenha para aumentar a tenda da casa dos profetas, da escola dos profetas. A Bíblia diz que o machado dá, porque era a arma que Deus te deu, a ferramenta que Deus te deu. É para você usar. Não pegue a ferramenta de ninguém emprestado, porque Deus não te preparou para usar essa ferramenta. Se eu pegar a ferramenta de Sarinaldo chamado violão e entrar em tocar, o que vai acontecer? Nada. Porque não é a minha ferramenta ou o instrumento que ele está tocando. Se eu tentar tocar bateria, a ferramenta deles é diferente da ferramenta que Deus te deu. Cada um fique com a ferramenta que foi. É por isso que tem crente que nunca vence batalha, porque ele está querendo ir para a guerra com a ferramenta que não é dele. E Deus olhou para ele e disse: eu te dei a guerra, eu te dei a batalha, mas também já te entreguei as armaduras. Davi olhou e disse: ó Saul, me perdoe, mas isso aqui não combina comigo. Crente com a armadura dos outros não combina com ele. É perceptível que ele vai trabalhando. Ele, em vez de se fortalecer, se torna vulnerável ao inimigo. Por exemplo, a guerra é sua e você está dizendo: olha por mim. A guerra é sua e você está dizendo: resolve aquele problema para mim. E Deus está dizendo: é para você enfrentar a sua batalha, é para você enfrentar a sua guerra, é para você enfrentar a sua peleja. Não é para mim enfrentar a sua guerra, não é para mim enfrentar a sua batalha. E tem outro detalhe: tem gente que está tendo problemas na vida porque está pegando batalha alheia. Não pegue aquilo que não é teu para resolver. É ele que tem que resolver. E se ele quiser ajuda, ele vai pedir ajuda que realmente pode resolver. Eu conheço muita gente da igreja de problema. É igual o menino do caso do avião agora, né? Da janela. Eu fui ver a reportagem, a mulher inventou de se meter na conversa dela para gravar. O que ela tem a ver com isso? Tem crente que é assim. Ele pensa que é o super-homem da igreja, a mulher maravilha.
em cada um de uma forma. Tem problemas que não é para mim me meter como pastor, porque Deus está tratando aquela pessoa para que ela cresça, amadureça, desenvolva e conte testemunho amanhã. Nem toda situação Deus vai me permitir se meter. Por quê? Porque é uma guerra entre Deus e a pessoa. E às vezes o ser humano coloca a expectativa no seu líder, porque ele está colocando a expectativa na pessoa errada. Quando coloca-se a expectativa em Deus, você tem a certeza que a vitória vai chegar. O líder de Davi, chamado Saul, porque era rei, disse assim: toma minhas armaduras. Davi veste. Mas Davi entendia que aquela batalha não era com as armaduras de Saul. Era algo que Deus daria a ele experiência, para que ele contasse e para que toda Israel visse que Deus havia escolhido a ele das pessoas improváveis. Porque Deus, quando nos chama, Ele nos prepara. Só que muitas vezes aquele que nos cerca não acredita em nós. Primeiro, quando Davi é enviado para a batalha, ao se oferecer, Saul e os soldados olharam para o céu: vamos ver até onde vai. Vamos ver até onde vai chegar. Porque eles próprios não acreditavam na capacidade de Davi de vencer a batalha. Eles próprios não acreditavam na capacidade de Davi de vencer a batalha. Porque olhavam para o gigante e diziam: não tem nem condição. E muitas vezes Deus nos faz promessas improváveis. Você já percebeu? Tem promessa que Deus nos faz, que olhamos e dizemos: não tem condição. E aí está o segredo. Porque Deus vai fazer-nos promessa que olhamos e dizemos: aqui não tem condição nenhuma. Eu estava na série ontem, se alguém assistiu aí no YouTube, viu? O pastor Cleus deu uma oportunidade a um jovem chamado Daniel, nem vou esquecer o nome dele. E ele chegou, pegou o microfone e contou o testemunho da história dele com o pastor. Ele estava em Candeias, em cima da galeria de Candeias. Se conhece a igreja de Candeias, tem uma galeria. E ele estava muito triste. Ele disse: eu vou para a igreja, mas eu estou muito triste. Era cantor, tinha gravado 3 CD. E aí ele disse que sentou na cadeira, lá no banco, ninguém conhecia, ele era de Salvador, e foi visitar a igreja de Candeias, porque eles tinham 40 lá. E ele dobrou o joelho e disse: Deus, será que eu vou morrer e ninguém, nenhum pastor vai me conhecer como levita na casa do Senhor? E levantou o coração. O culto começou, o irmão pastor reconheceu e disse: olha, Daniel, como é que você está fazendo o que aqui? Vou chamar o pastor para lhe dar oportunidade para cantar. Não, irmão, não vim cantar não. A oração dele era: será que eu vou morrer e ninguém vai me conhecer como cantor? Aí o pastor chamou ele sem conhecer, por indicação de alguém que conhecia. Daniel começou a cantar. Quando ele terminou de cantar, alguém virou e disse: pastor, está me chamando. Eu achei tudo aquilo. E o pastor chamou e ele pensou, foi na época da divisão da igreja da Mesal com a Ceadé. E por ele ser da Mesal, disse: o pastor vai dizer para mim nunca mais vir aqui em Candeias cantar, porque eu sou da Mesal. Quando terminou o culto, o pastor chamou e disse: como é seu nome? Daniel. Congrega onde? Em tal lugar em Salvador. Eu não posso sair daqui hoje. Me dê seu telefone, porque eu vou te apresentar todos os pastores da convenção. Você me entendeu? Ele chegou, sentou, sendo desconhecido, mas Deus usou o pastor para apresentar e ele cantar na convenção, para mostrar que Deus é Deus de promessa. O jovem que chegou desacreditado e saiu de lá abençoado. Sabe por quê? Porque Deus, ele trabalha nas impossibilidades. Aí ele disse: em menos de 1h30 Deus respondeu a minha oração. E a Bíblia diz que lá vai Davi. Alguém olha para Davi e disse: ele venceu é improvável. Porque Deus é o Deus do improvável. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus da ilógica, da irrealidade. Aí Deus pega as coisas outras do mundo, coisas da Bíblia, para confundir as sábias. Lá vai Davi. Vestiu as armaduras e tira. Agora que vai dar merda. A expressão é essa. Agora que vai dar
porque a arma dele é o alforje, o cajado e as pedras. E quando a gente entende qual é a arma que Deus quer que a gente vai para a batalha, é nesse momento que Deus vai usar aquilo que temos para nos dar vitória. Sabe por quê? Quando Davi entendeu, pegou as pedras do ribeiro, botou no alforje, botou na funda e lançou contra o inimigo, ele saiu vencedor. E o povo de Israel viu que verdadeiramente havia Deus no meio de Israel. Enquanto você não entender que esta guerra não é com a arma de terceiros, enquanto você não entender que o Deus que te chamou é que vai te dar vitória, você vai sofrer nesta batalha. Mas quando você entregar na mão do Senhor e não dizer, não é a minha força, não é armadura, não é escudo, não é lança, não é capacete, não é espada, mas é em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Quando Davi falou isso, como uma pedra, ele acertou a testa de onde caiu, ele corta a cabeça, e todos entenderam que só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor. Só Deus é o Senhor. Nossas batalhas não são nossas, é dele. Nossas guerras não são nossas, é dele. Êxodo 14:14. Nesta peleja não tereis de pelejar. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. Davi não tinha experiência, mas tinha confiança. Davi não sabia o que ia acontecer, mas disse, eu sei que vai dar certo. E às vezes a vitória Deus já deu. Só basta nós tomarmos posse e cantar o hino da vitória. Só basta nós tomarmos posse e cantarmos o hino da vitória. Eu sou aquele, o grande eu sou. Fica de pé. E onde estás, não 84 da tenha fé de Abraão. O mundo sempre há de vencer. Quem é firme no coração precisa igualmente crer. Sou eu aqui. Meus queridos, a paz do Senhor, a eterno, santo, bendito e amado